paz para você. Como você está? Como você tirou esse dia? Como você começou? Para glorificar a Deus, para agradecer, para dizer que Ele é soberano, para dizer que Ele é santo, que Ele faz. Dê glórias a Ele, glorifica o seu santo nome e agradeça por mais um dia de existência. Devemos agradecer por tantos benefícios que Ele tem nos feito. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava lendo a sua palavra, a história de Joquebede, mulher que fez de tudo enquanto podia ao seu alcance para cuidar de Moisés. Mas quando chegou um determinado momento, ela viu que não dependia mais dela. Então ela levou Moisés para reuni-lo. Ali ela estava na total dependência do Deus que ela servia. Ali ela dizia: olha Deus, até aqui eu fui, a partir de agora não é mais comigo, eu não sei mais o que fazer. E eu gostaria de dizer neste dia, se você também está nessa situação, que você já chegou ao seu limite, e até aqui eu chego, a partir de aqui eu não tenho mais o que fazer, então é a hora que Deus começa a agir. Deus começa a agir nessas horas. Porque o que a gente pode fazer, Ele não faz. Ele capacita os seus filhos. Ele nos dá força, Ele nos dá condições de vida para a gente fazer. Ele nos dá força para reagir. A sua palavra sempre diz: esforça-te que eu te ajudarei, levanta-te. A sua palavra sempre está nos chamando para termos uma reação. Quando nós nos levantamos para ter uma reação, então Ele se levanta para nos ajudar. Mas quando chega ao nosso limite, aí pode saber que Ele entra e trabalha mesmo e faz, principalmente quando o homem diz que não pode mais fazer, quando as pessoas que estão ao seu redor também não podem te ajudar, quando as pessoas que você às vezes espera não pode te ajudar, aí Ele se levanta e diz: agora eu entro nessa causa, porque agora é comigo. Deus tem suas formas de trabalhar, tem seus meios. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Meu esposo, ele estava andando com dificuldade na perna e estava se agravando cada vez mais. E os médicos não conseguiam descobrir o que era. Passou quase 1 ano e meio nesse processo e cada vez mais ele andando com dificuldade, a ponto de começar com uma bengala pequenininha para ajudar a caminhar. De repente dessa bengala pequena já passou para outra, depois já passou para aquela que usa no braço. Então a dificuldade dele estava aumentando cada vez mais no caminhar. Quem conhece ele, quem nos conhece, tem andado conosco, tinha visto que ele estava andando com o corpo todo já movimentando para o lado direito. E os médicos começaram a investigar o que era que ele tinha, porque o seu corpo estava voltando-se todo para um lado só quando ele andava sem essa muleta. E nas investigações descobriram que ele estava com o quadril sendo destruído, a cabeça do fêmur do quadril dele estava sendo destruído, dos dois lados, do direito e do esquerdo. Como filhos de Deus, todos nós sabemos que servimos a um Deus grande, que a última palavra é dele.
Ele que dá o último comando. Quando Ele quer agir, Ele faz. Quando Ele quer curar, Ele dá a última palavra e não tem quem revogue. E nós aguardamos o agir do Senhor. Quando o médico falou para ele que ele tinha esse problema, ele falou que no Sara eles faziam essa cirurgia, e essa cirurgia, se fosse fazer em um hospital normal, ela iria custar cada peça de cada lado R$70 mil, fora os gastos de médico, de hospital. Como nós temos o plano de saúde, iria ficar cada peça, creio que, não sei se esse valor, mas os custos dos hospitais, pelo menos, a gente não ia ter por causa do plano de saúde. Mas mesmo assim, nós não tínhamos condições financeiras de fazer. E aí o Sara falou: olha, Eliseu, a gente vai colocar você numa fila de espera. E essa fila de espera tem pessoas, às vezes, que estão há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A gente não sabe quando é que você pode ser chamado, ou se pode ser chamado. Não nos deram nenhuma esperança. E quando a gente que serve a Deus escuta determinadas coisas, a nossa fé aumenta. Porque a gente sabe que quando o homem diz que não pode, Deus começa a agir. Deus começa a agir pelas nossas vidas. Então, nós começamos a orar. Ele foi colocado nessa fila. E todas as vezes que ele chegava no Sara para fazer os exames, os médicos perguntavam se ele sentia dores, e ele não sentia dores. E o médico, depois que tirou lá a radiografia computadorizada, viu que ele não tinha mais nenhuma cabeça do fêmur. E aí eles ficaram assim impressionados, porque ele não sentia dores. E aí ele falou: então a gente vai lhe colocar na fila. Uma enfermeira até me questionou: seu esposo está com medo de dizer que sente dores porque ele tem medo de ficar internado? Porque aqui existem pessoas, às vezes, que estão internadas até com morfina, por ter esse problema que ele tem, só do lado direito ou só do lado esquerdo, e ele é dos dois lados. E ele não está sentindo dores, porque ele tem receio de nos contar, porque a cirurgia vai demorar, e talvez, como ela estava querendo dizer, como se ele fosse ficar internado até a cirurgia sair. Eu falei para ela: olha, realmente o que eu posso te dizer é que Deus está cuidando do meu marido, porque ele não sente dores. E aí eu fui orar, e aí eu me lembrei daquela passagem da história de Joquebede. E quando Joquebede colocou Moisés lá no rio Nilo, ele não estava chorando. Quer dizer, creio eu que ele estava tranquilo, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas a Bíblia fala que quando a filha de Faraó encontrou o bebê no rio, creio eu que no momento, ele chorando, Deus interviu, Deus agiu, porque Deus, ele só age na hora certa, ele não age nem antes e nem depois. Se as pessoas pegassem o filho de Joquebede, de Moisés, antes, ele seria morto. Então tudo tem a sua hora certa, o seu momento certo. Nada do Senhor ele faz nem antes e nem depois. Então eu percebi que Deus não estava permitindo meu esposo sentir dores, porque Deus não queria que ele ficasse mesmo parado. Deus só queria que ele parasse quando fosse para a cirurgia mesmo. Até porque ele sempre continuou fazendo a obra de Deus, mesmo com dificuldade nas pernas. Quem o conhece sabe que ele não para mesmo. Ele é um guerreiro do Senhor.
Ele é um exemplo de Deus para as nossas vidas. Mas eu percebi que para ele fazer essa cirurgia, se ele tivesse sentindo dores, talvez até os médicos encaixassem ele. E aí eu comecei a orar, disse, meu Deus, começa a agir nisso aí. Começa a agir, meu Deus, porque se a cabeça do fêmur está já totalmente destruída e o médico não sabe nem como é que ele está andando. E aí ele começou a sentir algumas dores. Quando ele vinha para as consultas, os médicos já começaram a ficar preocupados aqui no Sara, porque não tinha nem como ele estar mais andando. E aquelas dores, e eles disseram, olha, essas dores vão aumentar muito, vão piorar. E nós vamos ver como é que a gente faz para colocar você logo nessa fila, para ele chamar logo. Porque quando a gente tira essa radiografia computadorizada, a gente vê que o fêmur já não está sustentando mais seu corpo, não sabe nem como o que é que está mais sustentando o seu corpo para você andar. Aí Deus começou a agir, começou a colocar algumas dores neles e os médicos começaram a ficar preocupados por causa do estágio que estava. E aí, vocês já sabem do resultado, né? Deus agiu, ele estava lá no final da fila, né? Foi chamado rapidamente, para a glória de Deus. Já fez o lado direito e o médico ficou surpreso como a recuperação dele está sendo rápida. O organismo dele aceitou o que foi colocado no quadril, que é uma peça de titânio, muito bem. Ele está assim se recuperando muito bem, não ficou inchado, não ficou roxo. O médico já falou que vai fazer o segundo lado já daqui a 3 meses, mas ele já está apto para caminhar, porque era o lado que estava mais afetado, era o direito, então eles fizeram rapidamente o lado direito. Então tudo a gente vê o agir de Deus, o agir de Deus. E outra coisa que a gente estava preocupada, porque o médico queria saber como foi que isso, se ele tinha algum problema nos ossos, mas todos os exames deram normais, todos os exames deram sem nenhum problema. Então assim, até nisso Deus nos deu vitória. O Senhor é fiel, Ele sabe o que faz, Ele age pelos seus filhos. E eu gostaria de te dizer, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo tem o tempo do Senhor, a hora certa de agir. E Ele não para em nossas vidas.